Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero me apresentar. Meu nome é Simone Lemos. Eu estou aqui para poder nós iniciarmos uma live com o Dr. Caio Fernandes. Estamos aguardando o Dr. Caio Fernandes acessar o nosso vídeo. Vamos esperar um pouquinho. Olá, Terezinha, Maitê. Saudade de você, Maitê. Doutor Caio já entrou. Olá, doutor, tudo bem? Oi, tudo jóia. Boa noite a todos. Eu queria apresentar primeiro o doutor Caio. O doutor Caio, ele é advogado da área trabalhista, ele é especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário e está especializando em direito empresarial. É muito bom tê-lo por aqui, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Pode falar, desculpa ter te cortado, Não, Simone. sem problema. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Lemos, eu sou administradora dos cursos Tredesp e o Dr. Caio, ele é um dos nossos ministrantes, ele ministra cursos em várias áreas para nós. Então, eu achei muito importante trazê-lo aqui hoje para poder falar um pouco do trabalho dele e também a gente abordar aí esse tema, né, que está muito atual. Ainda tem muitas pessoas com dúvidas nessas relações trabalhistas durante a pandemia. Então, por isso que eu achei interessante a vinda dele, ele aceitou o convite, eu agradeço desde já. Toda a equipe Tredesp agradece o senhor ter aceitado o convite, doutor. Eu que Pode agradeço. falar. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, né? De estar aqui hoje nessa live. É, é uma honra estar aqui. Gosto muito da Simone. O curso CREDESP, né? É um curso aí que está vindo para ficar hoje em dia com as plataformas online, né? As pessoas têm uma facilidade maior para estudar, atualizar o currículo. Então, vamos que vamos. Vamos, vamos. Então, a nossa live, ela tem um formato diferenciado aí das lives, da maioria, pelo menos das lives que nós vemos. Eu gosto de fazer uma espécie de entrevista. Na verdade, o nosso foco é fazer uma entrevista pessoalmente, mas devido à pandemia nós não podemos. Então, nós estamos fazendo aí nesse formato, cada um na sua casa, e espero também que quem esteja nos assistindo esteja respeitando o isolamento e quem não pode, precise trabalhar, que vá com todas as prevenções possíveis. Então, aí o doutor Caio, como especialista em direito do trabalho, ele vai falar um pouco para a gente sobre aí o que está acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ele é a seguinte: doutor, quais foram as alterações na legislação trabalhista durante a pandemia? Teve muita alteração? Teve alguma coisa que foi, mas não foi? Como que funciona? Como que está funcionando isso aí? Então, durante a pandemia, teve várias alterações na legislação trabalhista, né? Eu vou citar algumas que foram as principais. A começar, né, pela permissão de negociação de diversos pontos em acordos individuais, sem a participação do sindicato. Porque antes, né,
sempre para fazer um acordo, o empregado ele precisava da participação do sindicato, né, para estar fazendo o acordo juntamente com o empregador. Então, veio o teletrabalho, né, que é o home office. A maioria das empresas adotaram esse método, que o acordo ele é feito diretamente com o empregado, sem a necessidade de intervenção, né, do sindicato. Na legislação trabalhista, prevê que, para que possa ser feito, né, para que possa ser feito esse acordo, era necessário, né, ter intervenção do sindicato. E hoje não há mais essa necessidade devido à pandemia. Esse acordo ele pode ser feito individual com cada trabalhador. Houve também a redução da jornada de trabalho, teve a suspensão temporária de contrato, antecipação de férias, parcelamento do FGTS e veio o auxílio emergencial também. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas mudanças, né, para que as pessoas possam entender. A redução, vamos lá. Deixa eu só olhar o meu Primeiro roteiro. é sobre a redução da jornada. Isso. Só um minuto, por favor. Eu queria mandar um oi para todos que estão aí nos assistindo, agradecer a participação de todos. Sim, desculpa, Simone, o meu Sem aqui, problemas. o meu É assim roteiro mesmo. travou aqui. Ao vivo é isso aí, né? Ah, com certeza. Então, em, em abril, teve a medida provisória, né, que autorizou as empresas a reduzir os expedientes e salários temporariamente, né? Essa suspensão aí, essa redução, ela pode chegar até 70%, tá? Então, E como é se o patrão falar, eu quero reduzir 90% da sua jornada, não mas pode, tem o limite, que é só até 70%. São tá, três tipos, são três tipos de redução. A redução é 25%, 50% ou 70%. Tá? tá. Essa Pode continuar. redução, a redução ela pode chegar até 70%, mas não necessariamente precisa ser esse 70%. Cada empresa vai adequar de acordo com as suas necessidades. E só uma pergunta, se Sim. o patrão, e como é que faz? Ele me reduziu aí 25%, aí eu trabalho só 25%. Isso, você vai trabalhar 25%. Tá? A sua jornada ela vai ser reduzida e a empresa vai adequar, né, a cada caso. Então, 70% Uhum, vai ser reduzido 75%, você vai trabalhar só 25%. Então, a sua jornada entendi. vai ser reduzida, o seu salário, consequentemente, também vai ser reduzido. Tá? E essa redução, quando ela ocorre, o empregador ele vai pagar os 25% e o governo vai pagar O 75%, restante, o entendi. restante. Só que O tem rest... um limite. Esse 75% ele vai atingir até o limite do seguro-desemprego. Ah, tá, o valor, né? O O valor que eu vou valor, receber. Por exemplo, se eu isso. recebo aí 5 mil, seguro-desemprego, acho que não chega a isso tudo, né? Não, infelizmente não. Chega aproximadamente o teto do seguro, né? E Uhum. aqui agora eu não sei de qual, Não, eu mas também não sei, não. 1.800 e alguma É um coisa. pouco, pois é. Então, realmente, às vezes nem compensa. Sim, E sobre a suspensão infelizmente, temporária? Então, aí, se não tem essa possibilidade, às vezes o empregador está passando por uma dificuldade financeira, né? Que é uma coisa que sim. aconteceu muito. Aí, como que esse empregador ele pode fazer com essa suspensão? Então, a suspensão ela vai ser feita por um acordo individual com cada funcionário. Esse acordo ele vai ser preenchido, né?
e assinado por um funcionário que vai ser suspenso, juntamente com a testemunha. Fazendo essa suspensão, o funcionário poderá ser suspenso por até 60 dias, o máximo 60 dias. Agora a medida provisória prorrogou essa suspensão, então ela pode ser até 120 dias. Né? Se o funcionário está suspenso, já chegou o limite de 60 dias, agora o empregador consegue ainda prorrogar por mais 60, ou seja, chegou a 120 dias. Né? Fazer dessa suspensão, o funcionário ele vai receber também pelo o valor do seu salário, ele vai receber do governo, tá? E quando ele é suspenso, o mesmo prazo da suspensão ele tem também como garantia de estabilidade. Entendi. Então, se ele foi suspenso por 30 dias, quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter 30 dias de estabilidade. Vai ter No 30 dias de caso, se estabilidade. foram 120, ele terá 120 dias de estabilidade. Isso, correto, isso Entendi, mesmo. entendi. Isso é uma dúvida que acredito que muitas pessoas têm, né? Porque Sim, devido a tudo que está acontecendo, e agora aqui mesmo em Juiz de Fora, ou em vários locais do país, já tem muitos comércio funcionando, já está tudo voltando ao que chamam de normal. Então, aí a pessoa que está suspensa não pode retornar ao trabalho antes do término do contrato. então, a suspensão, o funcionário pode retornar antes. Aí ele perde Se quem ele foi paga é o. suspenso, se ele Então, foi suspenso, pode ele falar. foi suspenso. Quem paga aí depois, já que ele falou, eu vou voltar, aí fica por conta Do do empregado, empresário. do Ah, empregador. então, entendi. Eu pensei que tivesse que seguir o contrato, já que pode voltar antes, então. Mas também eu não posso fazer aquilo, né? O João, você volta antes, mas continua recebendo pelo governo. Poder não pode, mas infelizmente isso acontece. Nós somos brasileiros. Infelizmente, Infelizmente o Brasil do acontece, jeitinho. porque o empregador acaba, né, coagindo o funcionário. Se ele não voltar, Ele quando ele pode voltar, perder o ele pode emprego. ser demitido. Então, Então, e sobre infelizmente, isso isso a gente vai acontece. falar um pouquinho mais para frente, né? Que é o assédio Isso, moral. Que é um isso, assunto tá. muito importante também, que é coisas que estão acontecendo aí durante, né, a pandemia e já acontecia às vezes antes. Então, esse é Sim, é um um tema realmente tema. bacana. Vou só dar boa noite para a Paola. Boa noite, Paola. Mandou boa noite aí para nós, doutor. Oi, olá, boa noite. Então, doutor, e sobre a antecipação das férias? Se eu não tenho um Também. ano, por exemplo, de trabalho, eu entrei, tem 3 meses no trabalho, eles podem, né, ter um Então, tempo. sim, as férias, elas também, a maioria das empresas, né, anteciparam as férias dos funcionários. O empregado que não tem atingido o período aquisitivo para concessão de férias, ele também pode antecipar essas férias, tá? Com a antecipação das férias, o empregado ele vai ter o seu período de férias, né? Ela tem que ser avisada, o empregado tem que ser comunicado com ao menos 48 horas de antecedência pelo Uhum. empregador, tá? Como eu disse, as férias também é, ela pode ser as férias Antecipar. ela pode ser concedida para o empregado também que não completou um ano de trabalho, né? Que para você ter o período de a concessão de férias, você tem que ter 12 meses de trabalho. Isso é o Então, tempo normal, né? isso. E com o texto da medida provisória, ele permite que as férias ela pode ser antecipada, mesmo que o empregado ainda não tenha completado esse um ano de empresa. E com essa antecipação de férias, o que vem aí que surge, que as pessoas ficam mais preocupadas, né? Porque dinheiro, né?
a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa para tudo. E quando o funcionário entra de férias, ele recebe um terço das férias, e esse um terço, ele pode, com a antecipação das férias, ele está podendo ser pago até dia 20 de dezembro de 2020, que é o Ah, prazo para então, no caso aí, pagamento do 13º, da segunda parcela do 13º. entendi. Então, aí, no caso, o empregador, ele vai pagar somente o salário da pessoa, né? O valor do salário, que seriam as Sim, férias. sim, o E valor o do salário. restante pode receber até o final do ano. E isso, um terço das férias você recebe até a segunda parcela do 13º. Ah, que ótimo. E sobre o parcelamento do fundo de garantia, como que funciona isso aí? Ah, ótimo, ótima pergunta. É, lembrando que o parcelamento do fundo de garantia, é, não, eu ia falar outra coisa, lembrando que quando o funcionário está suspenso, ele não recebe o fundo de garantia, tá? O fundo de garantia aí fica Ah, tá. É aquele paralisado. período Eu, ele fica sem. Entendi. isso que eu não falei anteriormente. A opção, né, do parcelamento do FGTS são para as empresas, para o empregador. O empregador ele pode fazer, sim, o parcelamento do fundo de garantia, tá? Aí a empresa ela tem que estar com toda a documentação em dia, e sim ela consegue fazer esse parcelamento, que posteriormente ele vai ser pago e o empregado vai receber ele normalmente. Se caso o funcionário vier a ser demitido e esse parcelamento tiver em andamento, o empregador, né, que é o patrão, ele vai ter que pagar no ato da demissão esse parcelamento, ou seja, o parcelamento vai ser rescindido e ele vai ter que fazer o pagamento para que o Entendi. empregado tenha acesso ao seu fundo de garantia. Entendi. E uma outra pergunta também. Pode falar, doutor. Não, pode falar. Uma outra pergunta também que é muito, eu acho que é uma coisa bastante que muita gente aí deve estar se perguntando, é sobre o auxílio emergencial. Como que funciona? Tem gente que recebeu, tem gente que não recebeu, tá uma coisa tão confusa, né? Sim, o auxílio emergencial é um tema aí que dá para ser feito uma live só, Uma só live sobre o só, auxílio não. emergencial, É verdade. porque é um auxílio aí que veio para ajudar muita gente, né? Porque a situação que o país está vivendo, as pessoas precisam desse auxílio, né? Para É, sobreviver. infelizmente é um valor tão, né, É tão um, é um valor, vergonhoso, sim, sim, muito vergonhoso, porque quem que sustenta uma família com R$ 600, com né? R$ 600, né? É, E, só cortando um o, minuto, a sua tia tá mandando um oi. A oi, Dani tia, também boa falou boa noite. noite. Oi, Dani, boa noite a todos. Catarina, sua tia. Oi, tia, É, boa noite. família é Um isso beijo para aí, minha, né? um beijo para minha tia Catarina. Já tem tempo que eu não a É. vejo, que ela mora na França. É Olha, uma que honra lindo! uma honra ela Uma estar aqui na honra, live. viu? Estamos Beijo, assistindo, tia. estão nos assistindo até na França. Isso, pois É, é. então vamos continuar no auxílio. Então, né? Deixa eu ajeitar aqui, gente. O benefício do auxílio emergencial, a princípio, ele é R$ 600, né? Mas para a mulher que seja chefe de família, ela pode, ela pode receber até R$ 1.200, tá? Como eu já E fui, né? sim, é você que é uma mulher É, batalhadora, né? já Que fui, mas eu não recebo é, R$ 20, graças a Deus. graças a Deus, minha amiga. É, Mas vamos lá. Então, os requisitos para o auxílio emergencial, né? A pessoa, o requerente, ele tem que ser maior de 18 anos, não tem emprego formal, né?
ou seja, ele não pode ter um contrato de carteira assinada, CLT, não pode ser nem contrato temporário, nem ou contrato indeterminado. Tá? A renda familiar per capita ela tem que ser de até 3 salários mínimos, aproximadamente 3.200 reais, 3.100 e alguma coisa. Tá? Não Uhum. sei o valor fixo, não, mas é 3.135 reais, que é o valor que a pessoa, a renda total. Então, vai ser dividindo por toda a família, seria 3.100, isso, 3.135 reais, isso mesmo. Tem uma mãe falando, Dividir. parabéns, filhão, te amo. Ah, Desculpa. oi, mãe, também te amo. Obrigado aí por estar nos assistindo. Minha mãe, meu pai, Alexandre, todo mundo. Minha irmã, Família. família, né? Amo sua mãe. Ah, Ah, obrigado. E aí os requisitos são esses, né? Maior de 18 anos, não pode ter emprego formal, não pode ser titular de nenhum benefício previdenciário. Exemplo, quem recebe LOAS não pode receber LOAS, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio ou aposentadoria, né? A pessoa ela não tem direito a esse se a pessoa está benefício. encostada também, não pode, né? Isso, quem Porque já está. está recebendo um benefício do governo. Então, se eu Isso. já estou recebendo um benefício do governo, eu não posso receber dois. Não pode ser cumulativo. Se você está afastado pelo INSS, você não pode receber o benefício do auxílio emergencial. Tá? O benefício aí ele é concedido para o MEI, né? Para o microempreendedor individual e para trabalhadores informais. Né? É, tem muitos, a gente sabe que existem muitos trabalhadores informais, pedicure, Infelizmente, né? cabeleireiro. Aí tem muita gente aí que trabalha na informalidade, tem direito, sim, a esse benefício do auxílio emergencial. E essas pessoas poderiam E esse fazer o auxílio, MEI, né? Isso ia ajudar sim, bastante a vida delas. sim, esse benefício do auxílio emergencial, ele também está limitado a 2 membros por família. Então, se tem 4 pessoas na sua casa e as 4 pessoas têm direito, infelizmente, vai ter que ser feito aí Vai ter que um escolher. escolher isso. Aí a pessoa vai. Aí pode du- quantas pessoas só du- por família? 2 pessoas por família. É um valor, um teto aí de R$ 1.200, então. Isso. E se caso for mãe solteira, ela tem direito a R$ 1.200, como a gente Então, tinha mas aí, de qualquer falado forma, elas anteriormente. tendo mãe solteira, se ela tiver filho É, maior, não conta. mas Aí vai ser, de não qualquer conta. forma, 1.200 é o máximo que o governo Isso, está isso, ajudando aí. verdade. Entendi. Verdade. O benefício ele foi prorrogado, a princípio era 3 parcelas, né? E agora ele foi prorrogado por 5 parcelas, né? Aumentaram mais 2 parcelas no valor de R$ 600 ou 1.200 para quem tem, né, esse direito. Ah, que bom, né? Pelo menos aí já dá para ajuda a manter um pouco, né? Porque não Sim, dá para sobreviver com um valor tão irrisório, mas pelo menos aí as pessoas conseguem fazer o básico. Porque tem verdade. outros acordos aí também que rolaram, alguma coisa de aluguéis, né? Então acho que isso aí Sim, isso já durante a ajuda. pandemia, o período da pandemia, não pode haver despejo, né? Alguns, É, algumas pessoas também fizeram acordos, suspenderam o né? aluguel, o acordo para Fizeram acordo diminuir, também pagar metade é, do do valor do valor, aluguel. né? É, isso é Isso, muito porque importante, um ajudar o outro, né? sempre. Isso é uma coisa que o brasileiro tem. Ele, apesar dele ter aquele jeitinho, né, vários jeitinhos brasileiros, o povo Sim, brasileiro também é muito solidário. Isso é sim, muito muito importante a acolhedor. gente falar, porque o brasileiro, ele é realmente solidário. Quando alguém está precisando e algumas pessoas ali ficam sabendo, já começa uma mobilização e aquilo cresce. Isso é muito Verdade, importante. Acho muito verdade. bacana isso.
Então, vou fazer mais uma outra pergunta. Como ficaram esses acordos individuais e coletivos, no geral aí? No geral, durante a pandemia, né? É. Então, durante a pandemia, a medida provisória 927, ela prevê que o acordo individual entre o empregado e o empregador, ele deve se sobrepor às leis e acordos coletivos, né? Respeitando sempre a nossa Constituição Federal. Então, durante o estado de calamidade pública, né, em razão do Covid-19 que todos nós sabemos que estamos vivendo, que a princípio vai até dezembro de 2020, os acordos individuais eles vão sobrepor, né, as leis e os acordos coletivos. Então, aquele caso lá que eu falei no início, o, o home office, né? Uhum. Anteriormente não podia ser feito por acordo individual. Agora, durante a pandemia, pode sim ser feito esse acordo de forma individualizada. Entendi. Posso escolher qual funcionário ali eu posso colocar e qual que eu não quero colocar em casa, né? Para Isso, trabalhar em isso. casa. Sim, aí esse acordo indivíduo, ele vai ser feito individualmente. Então, durante a pandemia, aí, o destaque principal é esse, que o acordo individual, ele sobrepõe, né, as leis e acordos coletivos. Claro, respeitando Entendi. os limites estabelecidos na Constituição Federal. É, sempre, né? Uhum. É, e qual seria aí o período de validação desses acordos, de validade também? Então, essa Quanto medida, tempo e quando que eu posso fazer isso? gente, curte a live aí, que quanto mais pessoas curtirem, ela vai ser, as pessoas vão ter uma visualização maior. Então, bastante coraçãozinho aí. É verdade. É, então, você perguntou qual a validade do acordo, né? Isso. Após, após a aprovação do Congresso, né, dessa medida provisória 936, ela a princípio iria ser de 90 dias, de 60 dias a 90 dias. Então, o período de validade do acordo, ele vai ser até durar a calamidade pública. Como eu disse a princípio, até 31 de dezembro de 2020. Mas pode ser que seja prorrogado esse período de calamidade pública, né? Então, a validade do acordo é enquanto durar o estado de Durante. calamidade. Então, mas é o estado de calamidade do Brasil, né? Não de Sim, locais do Brasil. específicos, municípios ou estados específicos, não. Isso mesmo, no Brasil, enquanto Entendi. durar que o nosso presidente, né, o atual presidente do país, ele sancionou o estado de calamidade pública que vai até 31 de dezembro de 2020. É, outra pergunta. A medida provisória 936 foi sancionada no início de julho, né? Então, Isso, com ela virou lei. isso, ela virou lei. No entanto, o texto sofreu umas alterações, né, no decorrer aí. Como é que funcionou isso? Quais foram essas alterações? Então, algumas a gente até começou a comentar. A Uhum. medida 936, né, ela foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020, que ela permite, né, a redução da jornada e salário dos trabalhadores, além da suspensão dos contratos de forma temporária, né? O que mudou aí foi por meio de decreto, teve uma prorrogação o prazo para as empresas aplicarem as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, né, para os funcionários que são assistidos, no qual agora o novo pacote de medidas, ele prevê as reduções de jornada, né, que ela vai poder ser de 25%, 50% ou 70%. E os trabalhadores que tiveram a jornada reduzida durante o contrato de trabalho,
eles receberão um auxílio emergencial do governo, né? Que é aquele que não é o auxílio emergencial, tá? Eu estou falando um auxílio emergencial, mas é por ser um auxílio de Uhum. emergência durante a pandemia. Mas esse benefício ele vai respeitar o limite do seguro, que é de R$ 1.813, tá? O empregador ele tem a obrigação de garantir o emprego do funcionário por um período igual à redução de jornada ou suspensão do contrato. Esse decreto ele prorrogou por mais 30 dias a redução da jornada, tá? Então, a redução de jornada de trabalho ela pode é, acontecer até por mais 30 dias, e a, a, o período prorrogou, né, por mais 30 dias a redução de jornada e por mais 60 dias a suspensão dos contratos, que pode chegar até 120 dias, como a gente falou Havia dito. anteriormente. Isso. É, e também teve uma mudança nova, que é bastante, que mudou bastante, é que agora, com a nova lei, né, como se transformou em lei, o, é possível realizar a suspensão do trabalho agora por, no mínimo, 10 dias, que é uma Ah, coisa pode. nova aí. Então, Agora isso pode. realmente eu não Isso no, sabia. sim, pode, agora pode, né, fazer suspensão por 10 dias, porque antes Uhum. só podia ser no mínimo 30 dias corridos. Agora, Então, como virou lei, porque foi bem recente, isso foi agora, foi publicado, acho que na terça-feira, dia 14, semana passada. eu nem isso aí realmente eu não sabia. Então aí o senhor já tinha dito sobre a garantia do emprego, né? Como que E, ficaria? É, isso, eu estou falando essas estando novas em mudanças, né, é, e com um decreto, né, é esse que transformou em lei, essa é uma das na pergunta você perguntou sobre aham, as alterações, né, as na medida alterações. 936. Essas são Isso. as alterações que têm assim um maior impacto, porque é bastante coisa, né? Então, aí a garantia, a pessoa ela ficou suspensa ou em redução de salário, ela tem aí essa garantia de trabalho. Sim, sim. O período que ela ficou suspensa ou jornada reduzida, né, a redução do horário de trabalho, ela terá como garantia. Esse período ela vai ter uma estabilidade, né? Essas perguntas, doutor, foram me enviadas aí no privado por algumas pessoas, mas a gente, para proteger essas pessoas, a gente não fala o nome delas, né? Porque Sim. senão o empregador também está assistindo aí, pode não gostar. E a gente, Uhum. por isso, aí vai acontecer o quê? O assédio moral, que O é o nosso assédio moral. assunto de agora. O É, empregador aí pode não gostar muito do funcionário está querendo saber demais, e aí ele uhum. pode Tem uma coisa que eu cometer, quero acrescentar antes de pode começarmos o acrescentar. assédio moral, é como é que ficou a garantia temporária no emprego, né? Ah, que Que ótimo. você falou aí, mas tem alguns É, casos que eu vou abordar. Que, né, a gente sabe que a garantia de estabilidade em emprego, ela já existe, né, para alguns casos, que são a estabilidade no caso da gestante, né? A gestante aí ela tem uma estabilidade que consta no artigo. A Deisilane está fazendo uma está fazendo pergunta uma aí. pergunta. Como situação dos funcionários contratados após a publicação da medida de preservação de emprego? Como é que você pode repetir, por favor, Simone? Porque para Espera aí, eu deixa eu ver ler se eu a pergunta. consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Como ficou a situação de funcionários contratados após a publicação da medida de preservação do emprego? Tá. Eu vou anotar essa pergunta aqui para mim estar ela respondendo ela Aham. Pode posteriormente. terminar essa que o senhor já estava falando primeiro. É sobre a garantia temporária do emprego, né? Eu Uhum. estava falando da gestante, que ela tem a estabilidade, né? Que é prevista
que ela é prevista na CLT, tem também a estabilidade no caso, né, de acidente de trabalho. O empregador aí que sofre um acidente de trabalho, ele, oi Ju, boa noite, ele terá aí ele terá estabilidade por 12 meses, né, após a cessação do auxílio doença acidentário, tá? E também o que a gente falou, que durante a pandemia, as pessoas que tiveram benefício de a redução de jornada, quanto a suspensão do contrato, ela terá estabilidade aí Se eu durante o fiquei um período ela mês, ficou eu tenho um mês. Se eu fiquei 2 meses, isso, eu tenho 2 meses de garantia depois do final do contrato, né? isso mesmo. Durante o Entendi. período que ficou suspenso, ela tem essa garantia. São esses, né, as Eu principais gosto, eu fico garantia repetindo temporária, assim né? um pouco o que o senhor está falando, porque o nosso público ele é muito geral. Então a gente não tem só pessoas, né, que entendem da área do direito. A gente tem aí um público em geral. Então o ideal é ir reforçando mesmo para a pessoa entender bem e não sair daqui com dúvidas, porque o nosso intuito é realmente levar informação para as pessoas. Isso. Oi, Lu, boa noite. Estou vendo aí minha amiga Boa Lucilene também noite, entrou na Lu. Boa live. noite, Ju. Doutor, e como é que ficou aí essa questão? Vamos falar dessa questão agora, do assédio moral. Sim, Porque, pode falar. não, falar que eu me esqueci da pergunta da Ah, tá. Então a gente vai Deisilane, não. deixar para o final. A gente deixa Isso. para o final. Como é que Ok. ficou aí essa questão do assédio moral? Por quê? O que acontece? Já vi em vários locais, vejo às vezes, eu entro numa loja e eu percebo ali um assédio e às vezes o funcionário ele não tem noção de que está sendo assediado pelo empregador ou pelo gerente, porque às vezes não é o proprietário do local, às vezes é o gerente, às vezes é um colega de trabalho. Então, eu acho que essa questão ela tem que ser abordada devido ao a pessoa, às vezes, já está tão acostumada naquele ambiente que ela não percebe que está sofrendo um abuso. E, às vezes, o abuso psicológico é tão grande que a pessoa fica doente. Sim. É por falta de informação, né? Infelizmente, Então, por nem isso que eu todas as achei, empresas tratam por isso que da eu pedi forma para o senhor necessária. falar desse tema, porque esse tema não é muito abordado. Eu não vejo entrevistas em televisão falando sobre esse tema. Claro, porque as pessoas, a maioria, pensam que o empregador. Eu também sou empregadora e eu acredito que o parceiro, o colaborador, o funcionário, aí depende de cada um, chama de um jeito, eu prefiro chamar de parceiro ou colaborador. Essas pessoas elas têm que ter um conforto para trabalhar feliz, porque a pessoa, quando ela trabalha feliz, ela vai te dar um retorno maior. Tem Com pessoas certeza. que eu trabalhei em um local que eu ficava lá, porque eu gostava daquele ambiente, gostava, eu passava horas lá depois do meu horário de trabalho, porque eu gostava, era um ambiente acolhedor. Então, né, as pessoas que trabalhavam lá eram acolhedoras. Claro, tem atritos como em todos os outros, né? Sim, com É, certeza. Todo local, dentro de casa, nós temos atritos. Então, lidar com pessoas, vamos ter pensamentos diferentes. Cada um vai pensar de um jeito. Isso é uma coisa normal no ser humano. Mas eu trabalhar num local que está me fazendo mal, eu não tenho vontade de levantar para ir trabalhar, eu acredito que seja uma coisa problemática tanto para o empregador quanto para o empregado. Com certeza. O assédio moral é um tema, né, bastante
que eu acho que a gente deve abordar, as empresas deveriam abordar bem mais, fazerem cursos com os empregados, né? Porque existem vários tipos de assédio moral. Então, acho que as empresas deveriam mais investir, né? Como Investir. você disse, um funcionário que ele, ele é Trabalho reconhecido, ele vai trabalhar bem melhor, vai. acorda de manhã à disposição para ir trabalhar. Já Então, quer ir para lá, não quer nem ficar isso, em casa, eu quero ir para o trabalho. com certeza. E eu, como professora, também ouvia casos dos meus alunos, das minhas alunas, comentando sobre esses assédios que aconteciam. E elas viam isso, assim, o que eu observava é que a maioria via isso como, eu vou, não, meu patrão é chato, é grosso, é mal educado, mas hoje ele não estava num bom dia, nunca está num bom dia, mas nunca percebiam que estavam sendo assediadas. Porque eu acho que muito a palavra assédio, as pessoas pensam muito que assédio tem a ver com ato sexual, né? Me assediou porque me cantou. Não, não é só isso que é o assédio, Isso. né? Que aí é dividido, né, entre o assédio moral e o assédio sexual. É. Então, o que caracteriza aí o assédio? O assédio moral, É. então, o assédio moral, ele é a exposição, né, de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras, né, no ambiente de trabalho. Por exemplo, Que eu ocorre, gritar com funciona, meu vendedor está ali, eu vou lá na frente do cliente e começo a gritar, chamar a atenção dele. sim, e se for isso, né, ocorrer de forma repetitiva e prolongada, claro que um ato só já caracteriza, né, o assédio moral, mas em si o assédio moral, né? Peraí, Perdeu como o é que eu som. vou? Melhorou? Aham, melhorou. Então, como eu disse, o assédio moral é a exposição, né, do Uhum, funcionário, de pessoas, a situações humilhantes e constrangedoras dentro do ambiente de trabalho, né, de forma repetitiva, de forma prolongada, né, durante o exercício das suas atividades. Né? O assédio moral aí, ele vai ser caracterizado por condutas que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando nessa situação a sua uhum. saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Eu até salvei aqui no meu rascunho que o assédio moral ele é conceituado por especialistas como todo e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade, Uhum. à integridade física, psíquica de uma pessoa, né, pondo em perigo o seu emprego ou degradando aí o ambiente de trabalho. Então, Realmente é uma em coisa muito geral, complicada. em geral é isso. E a gente vai trazer alguns exemplos mais na frente, né, na Uhum. nossa live, sobre, É. sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, aí eu fui vítima, né, do assédio moral e como que eu devo agir? Então, tem várias formas, né? Se você foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho, o empregado, ele, de forma alguma, ele deve ficar calado, né? Existem inúmeros meios para denunciar e agir contra esse tipo de violência, que o assédio moral é uma violência, sim, contra o empregado. Né? A princípio, você tem que tentar conversar com o agressor, né, para esclarecer como você se sente, se caso houver uma possibilidade de diálogo, que nem sempre vai ser possível. Mas o É porque às ideal é vezes, você. é porque às vezes o agressor já tem aquilo, já está nele, porque às vezes o que eu observo aí, que tem pessoas que têm problema com elas mesmas. Sim, Então ela joga o problema no primeiro que aparece, normalmente é o funcionário, né? O empregado ali. isso. Então, se eu fui humilhada ali, É, 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 a o primeira, que a que primeira coisa caracteriza?
que, como eu disse, né, para o que deveria fazer é conversar inicialmente com o agressor, mas nem Uhum. sempre vai ser possível. É Então, porque também já é da procurar índole da pessoa ser da índole da grosseira mesmo, né? sim, e acaba, né, infelizmente, cometendo esse ato. E tem outras formas, né? Procurar solidariedade, né? Ajuda mútua e estratégica Uhum. entre as pessoas para enfrentar esse problema. Procurar um suporte emocional também, né? Com os amigos, a família, os colegas, procurar também um psicólogo, né? Evitar sempre conversar sós com o agressor, levar Pra... sempre, né, um colega ou um representante sindical, né, para servir como Seria um testemunha. testemunha, né? E isso mesmo, para servir como É. testemunha. Porque às vezes acontece né, o assédio moral acontece e Só outras entre os pessoas não dois. veem, só entre os dois. Né? Mas se acontece Relatar. só entre os dois, mesmo assim eu ainda consigo É, é, fazer é, mais, algo, é é mais mais difícil. difícil. É mais difícil, mas você pode conseguir provar aí que você foi vítima de assédio moral, sim. É Tem mesmo outra forma. porque Pode porque eu falar. acredito também que quando o empregador ou o gerente, aí eu estou falando superior, né, da pessoa ou colega, assedia, essa pessoa já deve ter o hábito de fazer isso com tantas outras, né? Então, Sim, aí eu acho que fica realmente uma coisa fácil, porque quem faz isso não vai fazer só comigo, vai fazer com outros também, né? verdade. Acho E que. aí, como agir, né? A gente está falando aí das formas como Uhum, agir sendo vítima, né, de assédio moral no trabalho. Também algumas empresas de grande porte, né? Ela geralmente tem uma ouvidoria que você pode relatar, tem o setor de recursos humanos, né? Tem também, pode solicitar dentro da própria empresa uma mediação, né, para resolver, solucionar esse problema. Claro que isso é uma coisa assim, que a gente fala, a gente acha que está fora da é fácil. realidade, que, Ah, que parece ser uma coisa mais difícil de ocorrer. uhum. Mas não, tem muitas empresas de grande porte, que tem, ou até mesmo de pequeno porte, que busca, né, sempre estar tá tratando esses problemas sempre, disponibilizando cursos para o funcionário. Fazer Eu uma recentemente, administração de conflitos, né? Já tem uma isso, pessoa isso, própria. O isso mesmo. administrador estuda isso bastante. Isso, você, né, como uma excelente Eu como, administradora, eu como sabe muito bem do administradora que sei bem como é lidar com conflitos. é. E se caso, né, não tem nenhuma dessas formas possíveis para resolver, aí você vai buscar um apoio jurídico, né, com um profissional habilitado, né, para que ele possa estar conduzindo para resolver esse problema, que às É, vezes, infelizmente, tem que procurar a via judicial, né? uma coisa, lembrando aí, que todas essas coisas que a pessoa vai lá reclamar na gestão de pessoas ou no recursos humanos, elas são anotadas. Então, elas são Sim, anotadas em ata, aquele livro ata que não pode arrancar folha, não tem como. Então, aí realmente a pessoa fica mais protegida em caso de recorrência. Né? Ela pode ir lá, verdade. não, eu já falei, já reclamei, tá lá, pode ir lá e procurar. Isso, Então, verdade. quando for Foi uma. reclamar, exija que faça essas anotações. Sim, Porque sempre. também pode ser que não anotei nada, aquilo passou. Não pode. Tem o empregado, o funcionário, ele tem que observar essas coisas. Sim. E É, se caso ele não buscar, né, o apoio jurídico uhum, com profissionais, né, com um profissional qualificado, ele também tem a opção de ir na CIPA da empresa, né, o SESMIT também, uhum, que é o Serviço de que ajuda, Engenharia, né? isso, e É, Segurança e Medicina do uhum, Trabalho. Então, são essas é, onde ele esses, pode buscar. isso, É, sendo vítima desse assédio moral, é isso que a pessoa tem que fazer. então, doutor, nós temos só 9 minutos, porque
o Instagram ele nos corta exatamente com uma hora de live. Eu vou fazer uma Sim. última pergunta, que eu acho que é uma coisa também que está todo mundo querendo saber aí, é que se eu processei o meu empregador, ou o gerente, ou qualquer um que me assediou moralmente, quanto que eu recebo por isso? Qual o valor dessa indenização? Então, vamos lá. Eu vou Às só dar vezes, alguns às vezes a exemplos gente que, pode, porque às vezes a gente falando aí da é, do valor, a pessoa ela induz, né, ajuda a pessoa a falar, não, eu tenho que reclamar, porque já sim, que com está certeza. prejudicando psicologicamente e entre outras coisas, a pessoa vai aceitando e ela sabendo que se ela reclamar, ela pode ainda receber por aquele dano, eu acho que vai incentivar um pouco a pessoa, tanto a pessoa a denunciar quanto o empregador ele também mudar o seu jeito de lidar com os funcionários, né? Ser mais Com humanos. certeza. Sim, Porque hoje a gente trabalha com liderança, chefe não existe, não tem mais mercado para chefe. Chefe é diferente de líder. Chefe manda, sim, você obedece. Líder não, líder trabalha junto. Então, a gente tem que tirar esses chefes que ainda existem do mercado. verdade, concordo plenamente. E Eu tenho a gente oito vai falar dos, minutos. tá, a gente vai falar dos valores agora. Eu vou falar só alguns exemplos, né, Uhum, de dano moral no trabalho, que gritar ou falar de forma desrespeitosa, né, passar tarefas humilhantes. Às vezes, alguns patrões, eles ignoram, né, a presença do assediado, dirigindo-se apenas é, aos demais colaboradores que estão no uhum, local, tá? Impor condições e regras de trabalho personalizada, né? Diferentes das que são cobradas dos outros funcionários. Né? Isso é alguns exemplos. Vigiar excessivamente o colaborador, que às vezes fica no pé só de uma pessoa, né? Só aquela pessoa que está sofrendo, uhum. né? O o, assédio. o assédio. Então, vamos de valores. Teve a CLT, ela teve uma mudança aí que foi bem radical, que no meu ponto de vista eu considero essa, esses valores de indenização que foi, né, determinado, eu considero, no meu ponto de vista, é inconstitucional. Eu quero até falar o porquê, mas nosso tempo já tá ficando corrido. Temos 6 minutos. Aí, só, são três classificações, tá, que a gente tem para assédio moral. Tem né, são três. Ele pode ser classificado como dano moral de natureza leve, tá? Que o valor é 3 vezes o teto do INSS, que é 16.937,43, R$ 16.000, né, 937 Se e fez quarenta e uma três coisa centavos. leve aí, a pessoa pode ter que indenizar a outra num valor aí de quase 17 mil. Isso, que esse valor é 3 vezes o teto do Uhum. INSS. Tem também os danos morais de natureza média, né? Que é 28.229,45, que aí é 5 vezes o teto do INSS. E tem os danos morais de natureza grave, que aí é 20 vezes o teto do INSS, que é aproximadamente R$ 112.916,02. O que eu falei sobre a inconstitucionalidade. Por quê? Também é definido que o assédio moral ele pode ser pago, às vezes, somente sobre o salário da pessoa. Então, vamos colocar uma professora que trabalha lá na roça, uma professora que trabalha numa cidade pequena, ela vai receber um Uhum. salário menor. Agora, vamos colocar uma professora aqui de Juiz de Fora. O salário da professora vai ser maior. Então, não vai ter Entendi, não tem um padrão, né? um padrão, isso. Então, infelizmente, a mesma pessoa que sofreu um Pode ter abuso lá sofrido pode o ter mesmo sofrido aqui. Então, abuso. e o valor vai ser diferente. Entendi. Então, claro que cada caso é um caso, mas às vezes são situações tão constrangedoras que como é que a gente vai estipular um valor, né?
para aquele dano moral sofrido. Então, Entendi. esse é o meu ponto de vista. Eu até pretendo fazer um texto futuramente sobre isso, Ah, com a minha amiga, excelente. a Juliana Lanzieri. Ela foi minha professora e a gente quer fazer um texto sobre isso. E a minha amiga Jusilene Fortes, também minha parceira aí. Acho A gente, excelente, é um tema que tem que ser mais falado, não é muito falado, tem que ser mais falado para poder. Isso também, doutor, eu acredito que se fosse mais abordado, haveria uma diminuição significativa em quem fica encostado, afastado, encostado. Eu falo encostado, que é uma palavra é a mais maneira, popular. sim, É a a maneira que o maioria das pessoal pessoas fala. falam isso. É, para Sim, entender. Essa pessoa que fica encostada pelo INSS, de repente, havendo uma diminuição desse assédio, há também uma diminuição de pessoas com problemas psicológicos, porque isso com pode certeza. acontecer. Pessoa que trabalha muito num ambiente desse, a empresa vai tendo déficit de funcionário. E se ela não Sim, observa, às vezes, não é frescura do funcionário. Não é, tem que observar o que está acontecendo ali para que o funcionário não tenha, para que não tenha aqueles buracos dentro da empresa. Né? Porque o funcionário, lembrando que o funcionário, quando afasta, os outros vão trabalhar o dobro, porque não pode contratar outro, porque aquele está lá no quadro. Né? Tem sim, toda uma logística, então não é assim que, não, ele saiu, vou colocar outro para trabalhar aqui hoje. Isso só funciona quando não tem vínculo empregatício, mas quando tem, realmente é uma coisa complicada. sim. É um tema assim bastante polêmico se a gente for É, classificar, porque o assédio moral ele acontece de várias formas, né? Tem o assédio moral ascendente, tem o assédio moral, né? Assédio moral vertical ascendente, assédio moral vertical descendente, tem o misto, então tem o horizontal. Então, para a gente, então, porque o outro dia assédio a moral ele gente ocorre faz de uma. várias formas, Então, então, se a já gente for, esteja convidado para fazer uma outra live explicando aí para todo mundo como que funciona esses diversos tipos de assédio. Isso porque não, às com vezes até o certeza. próprio empregador ele não tem nem noção daquilo que ele está fazendo, não vê aquilo como uma coisa Assédio errada, moral. porque já é o É, jeito dele, ele acha que aquilo é normal. Então, eu é acredito verdade. que seria uma coisa bem, um tema bem bacana aí para nós abordarmos mais para frente. Porque É, agora nós temos 1 minuto, né? A pergunta, isso. A pode? pergunta da Deisilane, eu vou mandar para ela a resposta Manda, sabe o que o posteriormente senhor no faz? privado. Vai lá não, vai lá na imagem da live e responde lá, porque não vai dar tempo. Sabe, Tá na imagem certo. da live que aí todo mundo vê, né? Que às Certo, vezes algumas certo. pessoas também queriam Essa teriam essa dúvida, né? E queria a tá certo. resposta. Aí é só ir lá na Tá imagem certo. da live. Doutor, eu quero agradecer a participação, gratidão Eu que mesmo agradeço. Obrigado aí por pelo ter convite. esclarecido tantas dúvidas. Espero que o senhor volte aí a fazer uma outra live com a gente para que o Não, será um prazer. público para poder, né, ajudar aí nessas questões trabalhistas ou previdenciárias, empresariais também, né, para que o público consigam. Eu vou deixar aí já o pessoal do marketing da página vai deixar aí depois também não sei a forma, né? Porque não sou eu que trabalho com marketing, uma forma de ter aí umas perguntas, ver qual o tema, o que que eles querem, aí de repente o senhor volta aí e a gente fala das dúvidas das pessoas, ajuda. A gente precisa Pode ajudar ter. os outros a Com informar, certeza. não é? Não Certo. é só dar aula, a gente tem que informar, né? Isso, Eu concordo, minha agradeço amiga. muito, gratidão mesmo por Eu que ter. agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, né? Que a gente possa fazer mais lives. Com certeza, e trabalhar muito junto ainda. Isso, e trabalhar Gente, juntos. Convido o nós pessoal aí temos para seguir a página da Tredesp, tá? quatro, Pessoal, três, dois.